Eu abro nesta noite a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, eu lerei o versículo de número 28. Abra comigo esta passagem das Escrituras Sagradas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de acordo com Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, estas palavras do Salvador, um tremendo chamado à vida, à eternidade: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Descanso para a alma cansada é o título desta meditação nesta noite. São palavras do Senhor Jesus Cristo, palavras dirigidas a homens e mulheres, a pessoas extremamente cansadas e abatidas. Vós que estáis cansados e oprimidos, não no corpo, não na saúde, mas na alma, e encontrareis descanso para a vossa alma, diz o Salvador. É a alma que está cansada e oprimida aqui nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Uma alma cansada, uma alma oprimida é o resultado de uma vida de pecados, é o resultado de uma vida longe do Senhor, é o resultado de uma vida ignorando a lei de Deus, passando por cima da palavra de Deus e daquela voz da consciência que me indica, que me faz perceber que existe um Deus e que Ele registra o meu pecado. Seguir em frente pela vida como se não houvesse um Deus, como se eu não possuísse uma alma, pecando contra o Senhor. O resultado é uma alma oprimida, uma alma cansada. Esse é o resultado da prática do pecado. Meus queridos amigos, o que está em vista aqui nessas palavras do Senhor é o pecado. Ele isola o pecado, ele mostra a consequência de uma vida longe de Deus. E a consequência do pecado na alma é que o pecado ele oprime a mente, as afeições de uma pessoa, a tal ponto, ao ponto de curvá-la e ao ponto de exaurir todas as forças emocionais de um ser humano. Viver longe de Deus, viver em pecado contra a luz e a verdade, contra a consciência de que há um Deus, isto é, contra as leis morais de Deus, é cansativo. O pecado ele curva uma pessoa em suas emoções, ele extrai toda a nossa energia emocional, ele nos torna pessoas abatidas. Mas como o pecado consegue fazer isso? Bem, o pecado consegue fazer isso porque toda vez que uma pessoa comete um pecado contra Deus, seja em pensamentos, seja em palavras ou seja em ações, o pecado ele gera algo, e a Bíblia chama este produto do pecado de a culpa do pecado. Quando o pecado é cometido, imediatamente um senso de culpa nasce dentro de nós. É como se fosse nascido ali, como se nascesse naquele momento um verme dentro de nós. E este verme ele começa a corroer as afeições e esvaziar um ser humano e oprimir e tirar de dentro de nós toda a nossa energia emocional. É por isso que o pecado ele oprime uma pessoa, porque no momento em que o pecado é cometido contra Deus, imediatamente dentro de nós a culpa é gerada. E nós não conseguimos viver, e nós não conseguimos operar, e nós não conseguimos seguir em frente com este senso de culpa dentro de nós. A culpa é o sinal de que Deus marcou o nosso pecado. Ele registrou, Ele tomou nota. Foi feito no oculto, foi em pensamentos, um ato de ódio, um pensamento imoral, uma palavra mentirosa, um quebrar da lei de Deus, uma atitude mesquinha, orgulhosa, contra o próximo, contra a pessoa de Deus. Ficou no passado, alguns dias atrás, 10 anos atrás, mas Deus marcou. E a culpa nasce naquele momento, e a culpa acumulada por tantos e tantos pecados é como um grande peso sobre a alma, sobre a consciência, exaurindo a nossa vida, exaurindo as nossas forças. Bem, o que é o pecado na palavra de Deus? O pecado, o termo pecado, literalmente significa errar o alvo, isto é, errar a mira, errar o padrão, não viver o padrão, o alvo para o qual Deus me criou como homem ou mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, não buscá-lo, não adorá-lo, não conhecê-lo, não estudar a sua natureza, a sua pessoa, viver errando o alvo, viver longe de Deus, viver não como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, mas como um mero animal sofisticado, atrás de comida, de prazer, deixar os anos passar, errando o alvo, não conhecer a Deus, não estudá-lo, não ter comunhão com Ele. Este é o pecado, errar o alvo da justiça de Deus. E o pecado também na Bíblia é representado como transgressão. Quando nós transgredimos a lei moral de Deus inscrita em nossas consciências, nós pecamos contra Deus. E como nós sabemos disso?
Todas as vezes que nós pecamos, é como se uma luz vermelha, um alarme fosse acendido dentro de nós, não é verdade? Ninguém estava por perto, ninguém viu, ninguém ouviu, mas dentro de nós um senso de culpa. Deus viu, Ele marcou, Ele registrou. Nós transgredimos a lei de Deus, a lei moral que está escrita dentro de nós. Sabendo que há um Deus, nós passamos por cima da lei de Deus, transgredindo ela, e assim somos culpados diante de Deus. A falsidade nos atos, nas palavras, a mentira, a hipocrisia, é uma transgressão que envolve mentira. É um quebrar da lei de Deus que diz, não dê falso testemunho, não minta. A desonestidade em palavras, em ações, em atos, é um quebrar, uma transgressão da lei de Deus que diz, não darás falso testemunho. E toda pessoa, cada um de nós que se envolve em um ato como este, quebra a lei de Deus. Todo e qualquer pecado, meu querido amigo, não nasce por si só. Todo pecado é alimentado por algo. O que está, por exemplo, por trás da discórdia, da arrogância e do desprezo por outras pessoas? O orgulho, a autoadmiração, o eu no centro de todas as coisas. A minha opinião é que conta, a minha pessoa, a minha sensibilidade, meu gosto. Isso gera discórdia, isso gera desprezo, isto gera arrogância e fricções e faíscas nos relacionamentos. Eu estou sempre certo, eu não aceito ser corrigido. Todo pecado é alimentado por algo. A discórdia, a arrogância e desprezo é alimentado pelo orgulho. O que está por trás do roubo? Apropriar-se de algo que não me pertence, colocar a minha mão sobre algo que não é meu, a oportunidade de uma pessoa que pertence a ela, eu procuro ter isso para mim, roubar um objeto material. O que está por trás do roubo, senão a inveja, a cobiça, não cobiçarás. O desejo de possuir algo que não me pertence, pertence a um terceiro, uma posição, uma vantagem, objetos, isso gera mentira, que leva ao roubo, ou a cobiça por bens, por glória, por poder, mesmo que por posses materiais, passar acima das outras pessoas, deixá-las para trás. Todo pecado é alimentado por algo mais. Todo ato, todo pensamento pecaminoso é alimentado por algo mais. E a fonte do pecado, onde o pecado brota, a fonte de todo pecado é um coração poluído, um coração contaminado pelo pecado. E é por isso que nós somos pecadores. Nós não apenas cometemos pecados contra a palavra de Deus, a lei de Deus está em nós. Nós somos pecadores diante de um Deus santo. A cobiça, ela alimenta a inveja e ela está por trás da mentira. Porque aquele jovem, aquela jovem, ela mentiu descaradamente a respeito do seu currículo ou naquela entrevista de trabalho, no formulário, por cobiça, por desejar ter uma posição social mais elevada, talvez. Porque a amizade daquelas duas moças ou daquele casal de tantos anos, desde a infância, foi quebrada e destruída no momento por causa do orgulho. Todo pecado é alimentado por algo e essas coisas estão dentro de nós e é por isso que nós somos pecadores. E o pecado, quando ele é cometido por palavras, por atos, por pensamentos, diz a palavra de Deus, imediatamente ele gera culpa dentro de nós. É como se um boletim de ocorrência fosse registrado no céu. Eu pequei, ninguém viu, a minha consciência me disse, um boletim de ocorrência foi registrado e ele permanece ali diante do juiz, diante de Deus, para me condenar um dia. Essa é a culpa do pecado. Nós não seguiremos em frente, meus queridos amigos, pecando contra Deus, pisando sobre a sua lei, sem nenhuma consequência, vivendo longe de Deus, seguindo em frente sem Ele, rejeitando a palavra de Deus, fazendo tantas coisas absurdas e seguir em frente tranquilamente. Deus garantirá que há um senso de culpa dentro de nós. E essa culpa permanecerá e todos nós carregamos esse senso de culpa por muitos e muitos pecados. E é a culpa do pecado, a culpa resultante do pecado, que causa este cansaço tremendo na alma, cansados e oprimidos. Bem, a culpa resultante do pecado, ela está por trás, você sabe, não precisa que eu te diga isso, a culpa do pecado está por trás de muitas enfermidades na mente. Muitas pessoas estão enfermas na mente pelo resultado da culpa do pecado. E não há psiquiatra nem psicólogo que possa resolver questões como essa. Muitas vezes há pessoas que, como resultado de seus pecados, são tomadas por profunda ansiedade. Eu me recordo, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, ali na cidade de Goiânia, onde eu cresci, uma senhora
já de idade naquela época, creio que não esteja mais viva hoje. Aquela senhora morava em um pequeno condomínio, mais ou menos 6, 8 pequenos prédios de 3 andares. Em um determinado período da sua moradia naquele lugar, ela se tornou a síndica daquele condomínio. E em um determinado momento ela precisou tomar conta também da tesouraria como síndica. E houve um momento, um período, em que eles precisaram fazer uma grande reforma naquele condomínio, algo que envolveu um montante muito grande de dinheiro, para a nossa época, algo em torno de 50 mil reais para aquele período. E aquela senhora, ela se apropriou daquele dinheiro, e com uma mentira absurda, muito engenhosa, ela conseguiu convencer todos os condôminos daquele prédio de que ela tinha sido roubada, enganada por causa da sua idade já avançada. Ela estava perdendo a percepção das coisas, e todo mundo teve pena e acreditou e ficaram irritados, mas desculparam ela, e ela embolsou 50 mil reais. E eu fiquei sabendo desta história através da melhor amiga dela, 5 anos depois disso que ter acontecido. E aquela senhora, amiga dessa senhora do condomínio, me disse que desde aquele dia em que ela cometeu aquele ato, ela começou a ser preenchida, ela começou a ser perseguida, assim por dizer, por um profundo senso de ansiedade. A ansiedade começou a tomar conta da alma dela. E ela dizia à sua amiga que me contou que ela sentia que as pessoas estavam seguindo ela, parecia que alguém seguia ela. Vão me pegar, vão me queimar em praça pública, alguma coisa vai acontecer comigo. Ela simplesmente não reconhecia que era a sua consciência. Deus viu, ela enganou as pessoas, mas há um dia de juízo, há um momento determinado por Deus, e ela deverá prestar conta, e a culpa do seu pecado foi carregada em sua mente, e o resultado foi profunda ansiedade. Outras pessoas, depois de uma vida de pecado, são tomados por um profundo senso de vazio, de solidão. Mesmo tudo indo bem, a conta bancária está bem, a família está bem, mas há um vazio dentro de mim, uma solidão no meio da multidão, um senso de dissatisfação. Outras pessoas são tomadas por um temor da morte, do que virá depois. Eu percebi, eu pequei contra meu Deus, eu ataquei uma outra pessoa, eu virei as costas para Deus, e o tempo está chegando, enfermidades, e a morte vem, e eu temo a morte, eu não sei o que será depois, eu não posso ver através desta nuvem escura o que há depois, eu tenho um grande temor. E fobias causadas pelo senso de culpa corroem a alma, esvaziam as pessoas, minam as forças emocionais de um indivíduo, e é a culpa de nossos pecados, é a culpa do pecado que é o resultado na alma que conduz uma pessoa ao desespero. E não há terapia humana, meu querido amigo, não há psicologia que cure a culpa do pecado, porque esta é uma culpa resultante do pecado. Esta é uma culpa que é consequência de um ato realizado contra Deus. Eu ouvi, a sirene apitou, eu empurrei de lado a consciência, eu fui em frente, eu entreguei o meu corpo ao pecado, eu entreguei a minha mente ao pecado, eu fiz aquilo que eu não deveria fazer, quando tudo me dizia que eu não deveria fazer isso. Eu pequei contra o meu Deus, eu segui em frente, eu rejeitei a voz de Deus na consciência. Assim, esta é a culpa do pecado, e não há terapia humana, não há filosofia, não há meditação, não há férias, não há massagem, não há o que quer que seja, que remove o senso de culpa do pecado, porque foi Deus quem colocou isso dentro de você e mim, todas as vezes que nós pecamos. Pecados não perdoados, uma culpa permanente, viver em pecados. Viver em pecados é como servir um patrão das drogas, um homem opressivo, sem misericórdia. Você está apegado ao pecado, você precisa dele para ter prazer, para ter alegria, como uma pessoa viciada em droga, e você depende desse patrão do cartel. Você precisa da droga que ele te fornece, e ele te oprime, ele coloca a tua vida em risco, ele te maltrata, ele te dá a droga que você precisa. Viver em pecados, ser dominado pelo pecado, é como servir alguém, um déspota, como um vício. Não é algo que te prende, você precisa de doses cada vez maiores. Você começou a experimentar a mentira, e você se deu bem, e você começa a criar mentiras maiores, um pouco mais de moralidade, um pouco mais de ganância, e você quer mais e mais e mais, e este peso aumenta, este domínio do pecado aumenta. Como alguém se torna, por exemplo, um mentiroso inveterado? Nunca da noite para o dia, dominado pela mentira. Tudo começa com pequenas desculpas, aumentar a verdade, diminuir a verdade, falsas desculpas, até que a mentira se torna uma segunda pele, e a própria pessoa começa a acreditar em suas mentiras, e já não sabe se aquilo foi verdade ou se foi uma mentira que ela criou. É assim que a mentira domina uma pessoa, ela escraviza uma pessoa. Cada um desses pecados atrai outro pecado.
e se adiciona ao fardo da nossa culpa, e é por isso que há opressão na alma, porque Deus colocou dentro de nós uma consciência sensível aos nossos pecados, e ninguém consegue remover a culpa do pecado. Você não consegue remover a culpa, amigo? Não é como um sapato apertado que te oprime e você chega em casa e tira e sente um alívio. Não, não é assim. Você precisa do perdão do pecado para que a culpa do pecado seja removida. E o pecado ativa a consciência, e a consciência não pode ser destruída. E nós usamos muitas técnicas, não é? Muitas e muitas técnicas para sufocar a consciência do pecado, para tentar nos livrar e nos aliviar desta culpa terrível do meu pecado. Há muitos métodos, talvez você esteja acostumado com esses métodos para silenciar a consciência. Eu era um mestre, eu era faixa preta em sufocar a consciência. Há um método de passar o rolo compressor em cima da consciência. Esmaga a consciência. Você peca, a consciência acende o alarme, apita o alarme, e você começa a esmagar a consciência. Você segue em frente pecando. Eu vou pecar mesmo, eu vou fazer isso, eu vou entregar o meu corpo ao pecado, eu vou falar, eu vou ser violento. Você tenta esmagar a voz da consciência no pensamento, pelas palavras, pelas práticas. Você a sufoca. Essa é a maneira como nós tentamos agir para sufocar a voz da consciência. Mas há um outro método utilizado por muitas e muitas pessoas. Elas usam de argumentos para justificar o pecado. E você justifica o que acabou de fazer, você fez algo que não deveria, e você pecou contra Deus, e a voz da consciência, da parte de Deus em você registrou, e você começa a argumentar com a consciência. Você reclama, você grita, você diz que não foi sua culpa, foi culpa dela, foi culpa dele. Todo mundo faz isso hoje em dia, isso é comum, a gente é diferente, a sociedade mudou, as coisas são diferentes. Eu posso fazer isso com o meu corpo, não há um problema, não foi ganância, foi uma oportunidade, foi uma maneira de me expressar, não foi orgulho, não foi arrogância, foi autoexpressão, assertividade. Você tentar argumentar com a consciência. Por que desta briga? Foi culpa dele, foi culpa dela, ela agiu desta maneira. E assim nós argumentamos com o pecado. E você tenta justificar a sua cobiça, a sua imoralidade, seus atos vis, a ganância, tentando justificar estas coisas, sufocando a voz da consciência. Mas há ainda um outro método para tentar sufocar a consciência. É o método de tentar evitar a consciência do pecado pela distração. E nós somos mestres nisso, não é? Mude a direção do pensamento. Estou eu ali, trabalhei, cheguei em casa, estou sentado, silêncio. De repente eu ouço a voz da consciência. Você pecou contra Deus. Não. Liga a televisão. Vou assistir a novela. Liga o rádio. Vamos ouvir alguma coisa. Ô fulano na vizinha, como é que tá? Tá tudo bem. Eu vou distrair a minha consciência. Eu não quero ouvir, eu não quero pensar sobre estas coisas. Eu vou ao cinema. Por que será que a indústria do entretenimento é uma indústria de trilhões de dólares em nossos dias? Será que as pessoas estão tão animadas e desesperadas por lazer? Não, é por causa da culpa da consciência. Eu preciso ir ao cinema, eu preciso de lazer. Eu trabalho o dia inteiro para não ouvir a voz da consciência. Sim, eu preciso trabalhar, mas quando eu tenho um momento tranquilo, eu não posso ficar tranquilo, porque o silêncio me faz lembrar que eu sou um pecador, e a voz que se lança dentro de mim me diz que eu pequei assim, e lá na infância e na juventude eu fiz estas coisas. Eu não posso ficar quieto. Deixa eu ir ao cinema, deixa eu pôr o fone de ouvido, deixa eu entrar no WhatsApp. Métodos para sufocar a voz da consciência. Tente reprogramar a consciência. Tente convencer a si mesmo de que padrões morais, isso não é necessário, isso é besteira, contanto que a gente não fira ninguém fisicamente, não maltrate, tudo mais vale. Para que padrões morais? Na verdade, Deus é amor. No final das contas, Ele não vai mandar ninguém para o inferno, só Hitler e o ladrão da luz vermelha. Deus é amor, o que eu fiz não foi nada comparado com aquele bandido. Tente reprogramar a consciência, mas a consciência não pode ser destruída. E ainda embora você a tente reprogramar e siga em frente tentando reprogramar, haverá um momento em que ela ressurgirá das cinzas e você se sentirá culpado outra vez. E ela falará da parte de Deus, ela sempre falará, porque o pecado não foi lhe dado, e a culpa do pecado só pode ser removida quando o pecado é tratado, punido ou perdoado em Cristo Jesus. Então o subproduto do pecado, que é a culpa, é removido, em lugar a paz, alívio, certeza do perdão e do amor de Deus. E a prática do pecado, o hábito de sufocar a consciência, bem, este hábito, querido amigo, ele é muito danoso.
porque ele altera o caráter de uma pessoa, e a pessoa ao longo dos anos se torna mais e mais egocêntrica, mais e mais mentiroso, mais mesquinho. Como foi que este jovem da adolescência, meu amigo, se tornou uma pessoa tão dura, tão materialística, tão difícil? A prática do pecado, a prática de sufocar a voz da consciência, mais de trazer todas as coisas diante de Deus e clamar por misericórdia e por perdão, torna a pessoa mais imoral, mais mesquinho, mais distante de Deus, até que você próprio, depois de um ato terrível, se surpreende: como eu fiz isso? Como eu me tornei essa pessoa? Esse é o resultado de sufocar a voz da consciência. Esse é o resultado do pecado na alma. E o pecado, querido amigo, o pecado cansa, ele nunca está satisfeito, ele não te dará sossego, ele sempre exigirá mais, porque depois de um pecado eu preciso pecar mais, eu preciso agora mentir para cobrir um ato mal feito, eu preciso enganar pessoas. Um abismo, diz a Bíblia, chama outro abismo, um buraco aumenta o outro buraco, e um pecado leva a outro pecado, e eu preciso por anos e por décadas continuar pecando e mentindo, e enganando para cobrir um mal feito lá atrás. O pecado nunca cessa, ele é exigente, ele não tem satisfação, e ele tirará toda a tua satisfação e a tua alegria e a tua paz. Ele é opressivo, ele é triste, mas meu querido amigo, minha querida amiga, se você está retratado nessas palavras nesta noite, cansado, sobrecarregado na alma, e deseja alívio, e deseja um senso de paz, então estas palavras são boas novas para você. Ouça essas palavras do Senhor Jesus, o Salvador. Ele diz: vinde, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente o Senhor Jesus Cristo pode aliviar a culpa do pecado. Ele faz um chamado, ele diz: vinde a mim, a Jesus Cristo, Salvador. Se esta é a tua condição nesta noite, foi a minha condição por muitos anos, até que eu ouvi esse chamado de Cristo, e eu fui a Ele em arrependimento e fé, para ter removido esta montanha da culpa de meus ombros e ter paz com Deus. Você vem a Ele como um pecador arrependido. Você não oculta mais o teu pecado e a tua culpa. Você vem abertamente como um pecador e diz: Senhor, eu sou culpado. Não foi culpa da sociedade, foi minha também. Foi eu que escolhi pecar desta maneira, entregar a minha vida e o meu corpo e falar estas coisas e pôr a minha mão no que não me pertence. Eu sou culpado, Senhor. Perdoa o meu pecado e então remove a minha culpa e me dá vida e salvação e perdão. Se a tua alma está abatida pelo pecado e a tua consciência continua a te condenar, é porque o pecado ainda está ali registrado diante de Deus. Ou ele será removido aqui, ou você terá que pagar por ele na eternidade, um julgamento preparado por Deus. A Bíblia diz que há um dia preparado por Deus, quando nós iremos prestar contas diante do Senhor, e assim por dizer, todos os livros serão abertos. Imagine este dia, na presença de Deus, de tantas e tantas pessoas, no julgamento final, como se um telão do tamanho deste painel baixasse em alta resolução e todos os teus mais íntimos pensamentos fossem colocados ali para todos verem. Aquilo que você fez contra Deus e foi enterrado no esquecimento anos atrás, ser julgado e ser envergonhado e ser banido da presença de um Deus santo, quão terrível. Mas isso não é necessário, porque Jesus Cristo Salvador, ele diz: venha a mim, vinde a mim, a Jesus Cristo Salvador. Se toda a tentativa de vencer o domínio do pecado, meu amigo, já falhou, e você segue em frente pecando e a culpa permanece, então é porque a culpa registra a permanência do pecado. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo são para você nesta noite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o chamado do Evangelho. Você já ouviu esse termo? Este é o chamado do Evangelho, a ir ao Senhor Jesus Cristo em arrependimento, ir a Ele em oração para receber o perdão de pecados e a paz com Deus, a libertação do domínio, da força do pecado. É o chamado do Senhor Jesus para uma nova vida. Somente Jesus Cristo poderia dizer essas palavras, ninguém mais. Esse pastor não poderia, nenhum outro homem poderia dizer: vinde a mim. Não, só Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele veio a este mundo para um único propósito. Ele veio para lidar
com o pecado. Naquele dia, quando a sua mãe concebeu, antes da sua concepção, Maria, o anjo do Senhor veio a ela e disse: tu conceberás, e o nome que será dado a ele será Jesus. E o significado foi explicado, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o significado de Jesus, a salvação. Ele veio para lidar com o problema do pecado, e porque ele veio para lidar com o problema do pecado, ele é poderoso para lidar com a culpa que nos destrói, e nos salvar e perdoar. Somente Jesus poderia fazer essa declaração. Quando naquela cruz Deus derramou a sua ira contra o pecado, ele derramou sobre o Senhor Jesus Cristo. E ali naquele lugar, em seu corpo, em sua alma, ele recebeu a fúria divina, a fúria da sua própria lei, de tantos pecados que nós cometemos contra a luz e a verdade e a justiça. Ele levou sobre si mesmo a fúria que a lei demanda, porque a lei demanda morte quanto ao pecado. Nós somos esses pecadores que merecemos a morte eterna, mas que amor tão grande, que Jesus Cristo tenha se interposto desta maneira entre a justiça de Deus e a minha vida, a condenação que eu mereço, e levado sobre si mesmo, se eu buscar, se eu me entregar a Ele como um pecador arrependido, levar o meu pecado e a minha punição, e me dar no lugar disso vida e salvação e reconciliação com Deus. Somente Jesus poderia fazer essa declaração: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. E que declaração, não é? Qual é a fonte e a origem deste chamado? É um grande chamado. A origem é Jesus Cristo, a pessoa mais importante que um dia pisou sobre esta história, sobre este mundo, o Salvador, o ser mais elevado. Você nunca terá, querido amigo, uma carta, um chamado para ir a alguém que se compare a isto. Você nunca encontrará algo desse tipo. Na Inglaterra, dizem, quando uma pessoa completa 100 anos, ela recebe um cartão da rainha. E quando há a coroação de um novo rei, ou aniversário do rei ou da rainha, um número de pessoas da sociedade é convidado a estar ali presente. Crianças são convidados. Que convite, não é? Conhecer o rei, a rainha, sentar-se ali. Talvez você tenha um privilégio como esse de visitar o presidente atual, apertá-la a mão, conversar por alguns minutos com ele, mas o que pode ser isso comparado com o chamado do Senhor Jesus? Um convite para viver, um chamado a vir a Ele, ter o perdão de teus pecados e a remoção da culpa do pecado. Querido amigo, a origem deste chamado é eterna, é Jesus Cristo. É um chamado de grande significância. Não é somente o chamado mais privilegiado no universo, mas é um chamado grandioso, porque nenhum outro chamado pode afetar uma mudança tão grande na vida de uma pessoa e a transformação, se você responder a esse chamado, do que o chamado do Senhor Jesus Cristo. Vinde, Ele diz, venha a mim, ao Salvador, eu estou pronto a salvar. Venha e traga o teu peso, a tua culpa de tantos pecados. Você não pode partir para a eternidade culpado, você será condenado e banido da presença de Deus para o inferno, mas vinde a mim, ao Salvador. Eu morri naquela cruz de dor e agonia, eu sou poderoso para salvar pecadores e dar uma resposta de paz e de alegria e de alívio e a vida eterna. Queridos amigos, este chamado de Jesus Cristo, vinde a mim, é o chamado mais caro uma vez feito na terra. Não é um chamado mais caro, mesmo para Deus foi muito caro. Para fazer este chamado, Ele precisou vir Ele próprio a este mundo, ir àquela cruz de dor e agonia, e ser envergonhado diante de homens que Ele criou, e ser humilhado, e tomar um corpo e uma natureza humana e se rebaixar desta maneira, para que Ele pudesse adquirir o direito de fazer este chamado nesta noite, a você e a mim. Vinde a mim, diz o Salvador. Você sabe que Deus é santo, não é? Justo, moralmente reto em todos os seus caminhos e palavras. Você sabe que todos nós somos pecadores. Nós não poderíamos comprar o favor de Deus. Por nós mesmos nós não poderíamos ir ao céu. Nós precisamos do amor perdoador de Deus. Deus não poderia fechar os seus olhos para a nossa culpa e deixar pecadores não perdoados entrar no céu e poluir o céu. Ele precisou lidar com o pecado. Ele veio a este mundo e para lidar e fazer este chamado foi-lhe muito custoso. A vida do seu próprio Filho amado. Que amor tão grande, não é? Diz a palavra de Deus que ninguém tem um amor maior do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Que
sentimentos, que verdade, amigos, pessoas corruptas como nós, que Ele tenha nos considerado assim, vindo em nosso lugar, se nós o buscarmos para o perdão e a salvação. Que amor tão grande, este chamado de Jesus, vinde a mim, este é o chamado mais estrondoso no universo. Chamado mais forte jamais feito, uma vez feito, porque é um chamado que continua ressoando, reverberando ao longo de toda a história. O Evangelho continua sendo proclamado em cada geração. Aquele chamado vinde a mim está sendo feito mesmo hoje, neste lugar. Um chamado estrondoso de Jesus Cristo Salvador. É um chamado alto porque nós estamos muito longe de Deus, muito distante de Deus. Nós nascemos e logo começamos a nos afastar de Deus, e na infância e na juventude nós tomamos os nossos melhores dias, a nossa melhor época da energia, da mente desperta para gastar com nós mesmos e fugir de Deus para viver o nosso pecado. É por isso que este chamado precisa ser um chamado estrondoso, porque nós vivemos tão distante de Deus, obsessos por nós mesmos, por nossas vidas materiais, e a voz de Deus precisa ressoar distante. Vinde, vinde a mim, retorne, diz o Salvador. Quantas vezes você já ouviu esta voz na consciência, dizendo: há perdão, há vida, se você somente vier ao Salvador, ao Senhor Jesus Cristo. Você a ouviu na infância, você também ouviu na adolescência, você tem ouvido na meia idade, muitas e muitas vezes, e talvez você tenha desprezado este chamado até aqui. É um chamado surpreendente, não é? Eu era um adolescente de 17 anos quando eu ouvi este chamado do Salvador. Ele ressoou em minha alma, que Ele chamou a mim. Um jovem, uma pessoa de um comportamento tão vil, que surpresa foi para mim, que andando em meu pecado, mesmo frequentando igrejas longe de Deus, Ele tinha falado dentro da minha alma, como que ouvindo a voz do Senhor na palavra dirigida a mim: você, pecador, eu tenho misericórdia de você, eu tenho compaixão de você, vinde a mim, vinde a mim. E Ele continuou chamando com voz terna, com voz misericordiosa, até que Ele me levou a um lugar de arrependimento aos pés do Senhor Jesus Cristo. É um chamado surpreendente, é um chamado pessoal. Ele lida conosco individualmente também. Ele diz: vinde a mim, a Jesus Cristo, um ser pessoal. Ele não está dizendo: venha ao cristianismo, venha a alguma igreja, se torne um religioso. Não é vir ao cristianismo, querido amigo, não é se tornar um membro de uma igreja ou ser batizada, é vir a Jesus Cristo, a sua pessoa, porque Ele está vivo, não está mais crucificado em uma cruz. É vir a Ele pela fé, em oração, em arrependimento de pecados, e dirigir a tua mente, a tua alma para Ele, e dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu venho a Ti, eu venho como estou, como um pecador miserável, culpado. Eu não mereço a salvação, eu mereço o inferno, mas eu venho a Ti pessoalmente, para ter o meu pecado perdoado e a minha culpa removida, e eu serei Teu, eu viverei para Ti, e eu Te servirei, Senhor. É um chamado pessoal, queridos amigos, de ir a Ele. Não é ir a um culto apenas, não é se tornar um religioso, é clamar a Jesus Cristo, o Salvador. É um chamado tremendo, não é um chamado de compaixão. É o que Ele sente por pessoas necessitadas. Que compaixão! Você consegue ouvir o rogo de Jesus? Os sentimentos aqui: vinde, venha. Parece que Ele implora, Ele roga. Ele não precisa de nós. Ele é Deus, Ele está completamente satisfeito em si mesmo, Ele é eterno, Ele não precisa da criatura, mas você vê Ele manifestar estes sentimentos. Um chamado tão maravilhoso, um chamado a vir ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um chamado de tamanha compaixão. Se eu pudesse adequadamente expressar nesta noite a compaixão do Salvador: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, cansados pelo pecado, por uma vida distante de Deus, oprimido pelo domínio que o pecado tem em tua vida, por Satanás, pelas tentações deste mundo, pela cultura que se afasta mais e mais de Deus, como um vício. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Como eu posso saber que Ele me perdoará? Que isso não é para poucas pessoas que merecem? Como eu posso saber que eu mesmo, Ele irá me perdoar se eu vier a Ele? Ele diz aqui: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não põe o teu nome aqui, Ele diz todos.
E se você sente o peso do pecado, se você reconhece a tua necessidade de perdão, tenha certeza, querido amigo, esse é um chamado para você nesta noite. Não importa quão pouco você conheça da palavra de Deus, mas se você entende isso e sente a tua necessidade, saiba que este é um chamado para você também. Mas pregador, pastor, eu já tentei tantas vezes mudar, eu já tentei ser mais religioso, ir à igreja, rezar, orar, participar de encontros, de correntes de oração. Eu já participei de tantas campanhas, as pessoas oraram por mim tantas vezes, mas eu não consigo abandonar o meu pecado. Eu não consigo, é como um vício, vencer o meu mau temperamento, vencer a minha dureza de coração, as minhas mentiras, a minha imoralidade. Eu saio de um pecado, eu caio no outro, e essa culpa na minha alma. Não, querido amigo, ouça o que ele diz. Não é vir a uma igreja, uma corrente de oração, é vinde a mim, vir a Jesus Cristo Salvador. Você pode ir a Ele, não a um lugar geográfico, você não precisa estar dentro de um prédio de uma igreja, você pode vir a Ele no quarto de tua casa, sozinho. Você procura um lugar tranquilo, reservado, você se dirige a Ele em oração sincera, em verdadeiro e profundo arrependimento. Você pede a Ele por perdão, e ao fazer isso, você está indo a Jesus como um pecador, indo ao Salvador que é poderoso para te salvar e te transformar. Vinde a mim, diz o Salvador, em oração, em arrependimento e uma verdadeira entrega. Vinde, diz o Salvador. Isso não aconteceu porque talvez você não foi a Ele, você veio à religião, às práticas religiosas, bateu ponto na igreja, mas você nunca dobrou o joelho diante de Jesus Cristo, e por isso você não sabe, por isso você não tem paz. Mas esse é um convite, é mais do que um convite, é um chamado. É Jesus quem chama, mas há uma condição. Observe, está no texto. Vinde a mim, diz Ele, e Ele não para por aí. Vinde a mim todos, e então Ele qualifica quem são esses todos. Todos os que estão cansados e oprimidos. Aqui está a condição. Esse não é um chamado para qualquer um. A palavra todos aparece, mas logo na sequência qualifica todos os que estão cansados e oprimidos. O que isso quer dizer? Bem, significa isso. Se você consegue viver em paz com os teus pecados, e o pecado para você é um amigo, alguma coisa íntima, alguma coisa corriqueira, então este chamado não é para você. Este chamado é para alguém que já sentiu o peso do pecado, e a tristeza do pecado na alma, e a marca e o poder e o domínio do pecado. Vinde a mim todos os que estáis cansados. Se você pode ouvir e andar, confortavelmente com o pecado, você não ouvirá este chamado. Você dirá, isso não é para mim, eu não sou esse tipo de pessoa absurda que esse pregador está descrevendo. Você não ouvirá, é por isso que você não irá. Se o pecado é apenas uma inconveniência de caráter, bom, eu não sou perfeito, mas eu não sou tão mal quanto esse pregador está descrevendo. Se você pensa desta maneira, este chamado não é para você. Há uma força neste chamado. Ele é dirigido a pessoas que sentem um peso na alma, que já viram a mentira deste mundo e que sabem que estão condenados diante de Deus. Se este é o teu caso, este é um chamado para você. Você se sente oprimido pelo pecado, dominado pelo pecado. Ele diz então, vinde agora e eu te perdoarei. É isso que ele está dizendo aqui. Eu removerei a tua culpa. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguns leem isso aqui e dizem, ser cristão, ser um crente é um fardo, é um peso, é ter que carregar a sua cruz. Sim, você terá que virar as costas para este mundo e carregar uma cruz, mas a ponta mais pesada desta cruz ele já carregou. E a sua será amá-lo e servi-lo, e Ele te dará o poder do Espírito para amar e para servir e para ter prazer nas coisas espirituais. Ele fará isso em tua vida, querido amigo. O jugo de Cristo, ser livre, pertencer ao Senhor como um Salvador que me amou, que veio em meu lugar, servir a um Deus como este, verdadeiro, mais do que o pecado. Servir ao pecado, querido amigo. Você trabalha para o pecado, então você recebe o seu salário no final da vida. E o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte, a condenação. Mas o dom, o presente gratuito de Deus através de Jesus é a vida, é o perdão. Tudo contido neste chamado do Senhor Jesus Cristo. Você deve vir agora.
Você pode orar deste lugar ou procurar um lugar tranquilo e reconhecer a tua necessidade diante de Deus. Ouça a voz do Salvador. Responda à voz do Salvador. Não esconda mais. Traga a Ele o teu pecado para que Ele tome e te perdoe e te dê um novo coração para amá-lo e conhecê-lo aqui e para a eternidade. Ouça essas palavras: vinde, vinde a mim, diz o Salvador, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O alívio, a paz que é sentida no momento do perdão é incomparável. Eu não posso descrever isto mais para você com palavras. É algo que você sente e conhece somente quando você experimenta ser salvo, ser transformado e, junto com o perdão, um novo caráter, força para vencer o pecado e a certeza de vida eterna. E quando a luz deste mundo se apagar para você e a luz de um novo mundo se acender, tão consciente como agora, ser recebido pelo Senhor, e não apenas ouvir este vinde que você ouviu e respondeu aqui na terra, mas ouvir do próprio Salvador: bem-vindo, entre para o descanso do teu Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ouça, creia e confesse ao Senhor, e você saberá também. Vamos orar juntos.